Nessa videoaula nós definiremos e falaremos sobre o coeficiente angular da reta. Então vamos começar pela definição. O que nós temos? O que nós denominamos de coeficiente angular da reta, ou simplesmente chamamos de declividade da reta, e indicamos por m minúsculo, é a tangente do ângulo alfa entre o lado positivo do eixo x e a reta. Esse ângulo contado no sentido anti-horário. Então vamos lá. Como é que você faz para determinar a declividade, conhecida como coeficiente angular de uma reta? Você vai medir o ângulo no sentido anti-horário entre o ramo positivo do eixo x e a reta. Esse ângulo, você pega a tangente dele, então a tangente desse ângulo, que eu vou chamar de alfa, é o que a gente chama de coeficiente angular da reta ou declividade da reta, representado por um m minúsculo. Bem, desse modo então, imagine aqui uma reta qualquer tomada no plano cartesiano. Vamos observar que essa reta qualquer, ela forma com o eixo x, com a parte positiva do eixo x, um ângulo alfa. Percebam que esse ângulo alfa eu tomei no sentido anti-horário, a partir do que é paralelo ao eixo x em relação à reta. Bem, tomado esse ângulo alfa, pela definição, nós temos que a declividade da reta, conhecida como coeficiente angular, é a tangente do ângulo alfa. Bem, então, dado o ângulo alfa entre a parte positiva do eixo x e uma determinada reta, este ângulo tomado no sentido anti-horário, a sua tangente vai me dar, então, o coeficiente angular da reta. Beleza, agora vamos fazer o seguinte. Consideremos uma mesma reta, só que ela passa por dois pontos. Vamos considerar que ela passe pelo ponto A, o ponto A tomado exatamente aqui, de coordenadas x1, y1, e que ela também passe por um ponto B de coordenadas x2, y2. O que eu quero fazer aqui? Vamos tomar o triângulo retângulo destacado ao lado, ou seja, vamos destacar esse triângulo retângulo. Pessoal, se eu destaco esse triângulo retângulo, o que eu posso fazer? Aplicando trigonometria no triângulo retângulo, a gente vai ter o seguinte: o lado oposto ao ângulo alfa, ele mede y2 menos y1. De maneira equivalente, o lado adjacente ao ângulo alfa, ele mede x2 menos x1. Ou seja, então nesse triângulo retângulo, o cateto oposto mede y2 menos y1 e o cateto adjacente, isso claro, em relação ao ângulo alfa, mede x2 menos x1. O que eu quero fazer aqui? Eu quero deduzir uma fórmula que me permita calcular o coeficiente angular de uma reta, claro, a partir das coordenadas do ponto por onde a reta passa, dos pontos por onde a reta passa. Lá da trigonometria no triângulo retângulo, nós sabemos que a tangente de um ângulo alfa qualquer é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, o cateto oposto, y2 menos y1, sobre o cateto adjacente, x2 menos x1. Beleza, mas é só vocês raciocinarem. Essa mesma tangente do ângulo alfa é o valor do coeficiente angular. Então, nós temos que o coeficiente angular de uma reta, ele é y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Bem, por que eu estou falando isso para vocês? Pelo seguinte, se eu lhe der o ângulo alfa entre a parte positiva do eixo x e a reta, ângulo esse tomado no sentido anti-horário, o coeficiente angular da reta vai ser a tangente desse ângulo. Por outro lado, se em vez de lhe dar o ângulo, eu lhe der dois pontos por onde a reta passa, então o coeficiente angular vai ser calculado por essa segunda fórmula. Ele será y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Bem, vou trazer um exemplo para a gente já ir treinando como é que se utiliza esse conteúdo aqui na prática. Uma reta R, ela forma um ângulo de 150 graus com o eixo x. Eu pergunto, qual é o seu coeficiente angular? Bem fácil, né? Se nós temos que a reta forma um ângulo de 150 graus com o eixo x, então alfa é 150. Desse modo, como o coeficiente angular é a tangente do ângulo alfa, então ele vai ficar a tangente de 150.
Bem, a tangente de 150, vamos lembrar que 150 graus está no segundo quadrante, falta 30 graus para 180. Então, a tangente de 150 é menos a tangente de 30, ou seja, menos raiz de 3 sobre 3. Desse modo, então, nós temos que o coeficiente angular dessa reta ele vale menos raiz de 3 sobre 3. O exemplo 2. Determine a declividade, também conhecida como coeficiente angular, da reta que passa pelos pontos A de coordenadas menos 1 e 3 e B de coordenadas menos 4 menos 3. Bem, como aqui eu já dei 2 pontos por onde a reta passa, a gente vai utilizar a segunda fórmula. Nós temos que o x1 é menos 1 e o y1 é 3, o x2 é menos 4 e o y2 é menos 3. Pega a fórmula. O coeficiente angular é y2 menos y1 sobre x2 menos x1 e vamos substituir. Então, o coeficiente angular vai ficar o y2, que é menos 3, menos o y1, que é 3, sobre o x2, que é menos 4, menos o x1, que é menos 1. Lembre de que menos e menos é mais, então o coeficiente angular vai ficar menos 3 sobre menos 4 mais 1. Bem, menos 3, sinais iguais, repete sinal e soma. Então, menos 3 com menos 3 dá menos 6. Sobre menos 4 mais 1, sinais diferentes, dá o sinal do maior e subtrai. Então, dá o sinal do maior, que é menos, e 4 menos 1 dá 3. Desse modo, então, o coeficiente angular é menos 6 sobre menos 3. Menos 6 dividido para menos 3, menos e menos dá mais, 6 dividido para 3 é 2, então nós temos uma reta de coeficiente angular, ou declividade, tanto faz, igual a 2. O exemplo 3. Determine o valor de A para que a declividade da reta que passa pelos pontos A, de coordenadas A e 5, e B, de coordenadas 3 e 8, seja igual a 3. Ou seja, eu tenho os pontos A e B por onde a reta passa, tenho a declividade, tenho já o coeficiente angular, que é 3, e eu vou então tentar descobrir qual é o valor do A, que é a abscissa do ponto A. O que a gente faz então? Vamos identificar os valores. O x do primeiro ponto é A, o y do primeiro ponto é 5, o x do segundo ponto é 3, o y do segundo ponto é 8. Além disso, a declividade, que é o coeficiente angular, o m, é 3. Desse modo, então, a gente pega a fórmula do coeficiente angular. M é igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1 e vamos substituir. No lugar do m eu coloco 3, isso é igual ao y2, que é 8, menos o y1, que é 5, sobre o x2, que é 3, menos o x1, que é a. Vamos então resolver. 8 menos 5 dá 3. Então ficou 3 é igual a 3 dividido por 3 menos a. Faça produto dos meios pelos extremos. 1 vezes 3 dá 3, igual a 3 vezes 3 menos a, entre parênteses. Agora eu vou distribuir. Eu vou pegar esse 3 e vou multiplicar pelo 3 menos a. Para isso eu repito 3 igual, aí vamos distribuir. 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes menos a dá menos 3a. Letra no começo, número no final, então o 3a vem para o começo positivo, isso é igual a 9 menos o 3 vai para o final negativo. 9 menos 3 dá 6, então 3a é igual a 6, portanto o a é 6 dividido para 3, ou seja, o a é 2. Dessa forma, então, se o a for igual a 2, a gente vai ter então uma reta que tem coeficiente angular igual a 3. O exemplo 4. Observe a reta abaixo e determine o seu coeficiente angular. A gente observa que nós temos uma reta decrescente, e essa reta forma com o eixo x 60 graus. Pessoal, tomem bastante cuidado. A definição do coeficiente angular diz que eu tenho que tomar o ângulo do lado direito da reta. Ou seja, eu tenho que tomar o ângulo entre a parte positiva do eixo x e a reta tomado no sentido anti-horário, que é equivalente a dizer que é o ângulo do lado direito da reta. Bem, por que eu estou chamando a atenção disso?
Se nós temos então que o ângulo do lado esquerdo da reta é de 60 graus, não é esse aí que me interessa. O que me interessa é esse ângulo do lado direito. E esse ângulo do lado direito, que é o ângulo tomado no sentido anti-horário, ele é de 120 graus. Por que ele é de 120? É só lembrar que o ângulo raso é de 180, 180 tira 60, vale 120. Desse modo, então, nós temos que o alfa é 120 graus, daí, então, o coeficiente angular é a tangente do ângulo alfa, então vai ficar a tangente de 120. Como 120 está no segundo quadrante e falta 60 graus para 180, então você vai pegar a tangente de 60, na verdade menos, né? Porque no segundo quadrante a tangente é negativa, menos a tangente de 60. E como a tangente de 60 é raiz de 3, a tangente de 120 é menos raiz de 3. Dessa forma, então, o coeficiente angular dessa reta vale menos raiz de 3. E aí, claro, chamo de novo a atenção. Sempre que você tiver um ângulo do lado esquerdo da reta, que é um ângulo tomado com a parte negativa do eixo x, digamos assim, você vai ter que descobrir o ângulo do lado direito, que é o ângulo tomado com a parte positiva do eixo x no sentido anti-horário. E para descobrir o ângulo do lado direito, é só pegar 180 menos o ângulo que você tem. No caso, aí eu peguei 180 menos 60, 120. Bem, para finalizar, algumas observações sobre o estudo da reta. Bem, quando nós temos uma reta crescente, como essa aqui, observem que a reta crescente ela vai formar um ângulo alfa, onde esse ângulo alfa ele vai ser um ângulo agudo. Ele vai ser um ângulo entre 0 e 90 graus. Como a reta crescente vai formar um ângulo alfa entre 0 e 90 graus, e nós sabemos que a tangente de qualquer ângulo entre 0 e 90 graus, a tangente de qualquer ângulo no primeiro quadrante é positiva, então nós vamos ter que toda reta crescente, o coeficiente angular é positivo. De maneira equivalente, eu posso falar sobre a reta decrescente. A reta decrescente, como essa que a gente tem ilustrada aí no nosso exemplo, ela vai formar um ângulo entre 90 e 180 graus. Ou seja, o ângulo alfa, quando a reta é decrescente, ele é um ângulo do segundo quadrante. Nós sabemos que a tangente de qualquer arco no segundo quadrante é negativa. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o coeficiente angular, quando a reta é decrescente, é sempre negativo. Além disso, eu quero chamar a atenção para a reta horizontal. A reta horizontal, como o próprio nome sugere, é aquela que está na horizontal. Estando na horizontal, ela forma um ângulo de 0 grau com o eixo x. Aí é só você pensar, e quanto é a tangente de 0 grau? A tangente de 0 é 0. Ou seja, a reta horizontal, o coeficiente angular dela é 0, porque a tangente de 0 é 0. Por fim, eu devo falar da reta vertical. Também, como o próprio nome bem sugere, a reta vertical é aquela que fica perfeitamente em pé. Por ela estar perfeitamente em pé, ela vai formar com o eixo x um ângulo de 90 graus. Ela é perpendicular ao eixo x. E aí vamos pensar o seguinte, quanto é a tangente de 90? A tangente de 90 não existe, nós sabemos disso. Como o coeficiente angular é a tangente do ângulo e a tangente de 90 não existe, então nesse caso nós temos que o coeficiente angular não existe. Então vamos dar uma recapitulada. Reta crescente, o coeficiente angular é sempre positivo. Reta decrescente, o coeficiente angular é sempre negativo. Reta horizontal, o coeficiente angular é 0. E a reta vertical, o coeficiente angular não vai existir. Com isso eu finalizo essa videoaula, onde nós falamos sobre o coeficiente angular de uma reta.